Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35 até o verso 41. Nós temos estudado esse texto no dia de hoje e quero compartilhar com você algumas lições que Deus colocou no nosso coração. A palavra de Deus diz assim: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. E então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. E de repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. E Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. E então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso. E então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. E o vento parou e tudo ficou calmo. E aí ele perguntou: por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Nós começamos a estudar esse texto hoje pela manhã e aprendemos duas lições. A primeira lição é que a tormenta na nossa vida, as tempestades na nossa vida, sempre vêm de repente. A gente não tem controle do quando, nem do como as coisas vão acontecer. E aí, quando vem a tormenta, a gente descobre que a gente não tem controle, que a gente não é dono nem sequer do tempo da nossa vida. Ninguém sabe aqui quanto tempo vai viver, graças a Deus, senão ia ficar desesperado, não é? Mas a gente não é dono nem do tempo. E aí a lição que nós aprendemos é que nós precisamos entregar tudo na mão daquele que tem o controle, que é o Senhor Todo-Poderoso. A segunda lição que a gente aprendeu hoje de manhã é que nem sempre o nosso esforço é suficiente. E a gente estudou dizendo que aqueles discípulos eram pescadores experimentados. 5 deles estavam conduzindo como tripulação do barco. Um barco que tinha 8 metros de comprimento, 2,30 metros de largura, por 1,40 metro de altura, com uma vela e 5 remos. Capacidade para 15 pessoas, eles estavam em 13. E começou a tempestade. Eles usaram toda a sua perícia, toda a sua experiência. E quando a coisa começou a ficar feia e entrar água no barco, os outros discípulos, os outros 7 que não estavam conduzindo o barco, também trabalharam, começaram a jogar a água fora do barco. Mas nem todo o trabalho, nem toda a experiência, nem toda a destreza, nem todo o equipamento foi suficiente. E a gente vai descobrir que há tempestades na nossa vida em que tudo que a gente sabe pode não é suficiente. E outra vez a gente vai descobrir que a gente não tem o controle da nossa vida. A gente não tem o controle do quando e do como. E a gente não tem o controle para solucionar, a gente não tem as respostas. E aí a gente vai ter que aprender outra vez que a única maneira de sair dessa situação é quando Jesus, que às vezes está no barco com a gente, mas não está no controle, assume o controle. E aí então ele entra e ele faz o inusitado. Talvez eles imaginassem que Jesus fosse fazer outra coisa. Ele diz para o vento, eu acho que ele olhou na direção contrária com que o vento batia no seu rosto, e as ondas estavam vindo naquela direção, e disse: chega, silêncio, para com isso. E eu acho que todo mundo ficou olhando: o que está acontecendo aqui? E o inusitado do poder de Deus aconteceu. Segunda lição: você precisa convidar Jesus, que às vezes está andando do teu lado, para ser aquele que vai controlar a sua vida.
Mas há uma terceira lição que esse texto provoca na gente, uma pergunta. Verso 38 diz assim: Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada, e então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa. A terceira lição é um verdadeiro contraste que precisa ser visto, percebendo todo o cenário. Você pode imaginar uma tempestade, o barco cavalgando as ondas, não é? Eu não sei se você já pegou um barco, não estou falando de um navio, tá? Mas um barco com pelo menos um pouco de onda no mar. E ele começa a jogar para cima e para baixo, não é? O piloto vai cortando as ondas, né, para que as ondas não batam de lado e ele vire, ele vai cortando as ondas, então ele sobe na onda e desce, ele sobe, desce, e aquela coisa, e água entrando de um lado, e água entrando do outro, e aquele sacolejar, e a água entrando, e todo mundo jogando água, e todos os 12 fazendo o seu melhor para manterem-se vivos, mas lá no fundo do barco, eu creio que encolhidinho, recostado em um travesseiro, estava Jesus e ele estava dormindo. Na minha juventude eu participei de um acampamento da igreja, e como não havia lugar para todo mundo no acampamento, a gente estava saindo com o grupo da mocidade, e a gente foi para uma fazenda, e a fazenda não era muito bem preparada para um acampamento, então a gente ficou naquilo que era chamado de casa dos colonos, e não havia mais colonos, e aquilo lá estava muito complicado. E nós decidimos, eu e um colega, já que não tem lugar para todo mundo, nós vamos acampar. Eu vou pegar uma barraca, a gente vai levantar a barraca ali, e vamos ficar lá, não tem problema. E aí, não teve problema, primeiro dia, segundo dia, e de repente veio uma tempestade, mais uma tempestade, uma chuva violenta, e começou a fazer enxurrada, sabe, aquela água que vem assim, a gente que já acampou sabe que você faz uma canaleta em volta da barraca, para a água que por acaso venha da chuva, né? Dá a volta na barraca e assim vai, mas quando vem uma enxurrada não tem canaleta que dê conta, não é? E a água começou a bater na barraca, e a barraca ela tem uma parte de baixo que é de plástico, mas chega um determinado ponto que não é mais de plástico, é tecido, e aí a água começou a entrar dentro da barraca. Bom, eu estava dormindo, estava cansado, eu tinha trabalhado o dia inteiro na liderança daquele acampamento, e eu estava deitado ali na barraca, dormindo, e começou a encher de água a barraca começou a encher de água. O meu colega que estava do lado, estava morrendo de frio, encolhidinho no canto, e a barraca enchendo e eu roncando. E aí ele perdeu a paciência, e me acordou e disse: rapaz, vamos sair daqui que essa barraca vai ser levada pela enxurrada. E eu acordei ali, estava tudo molhado, não tinha nada, mas eu acordei e saí. Eu tive que aguentar o resto do acampamento todo, aquele colega dizendo assim: não, esse cara tem problema, pelo amor de Deus, nem com enxurrada ele acorda, né? E assim é. Eu imagino que foi alguma coisa parecida que estava acontecendo com o Senhor Jesus. Por muito tempo, né, eles estavam olhando o barco subindo, descendo, água entrando, todo mundo jogando água fora, e Jesus estava lá, descansando, tinha pregado o dia inteiro. E eu acredito que naquele momento, quando os discípulos foram falar com Jesus, eles ainda não conheciam a amplitude do poder de Jesus. Isso pode ser percebido pela perplexidade dos discípulos, quando Jesus acalma a tempestade. Eu creio que a indignação dos discípulos era fruto de eles não entenderem como Jesus podia dormir em meio à tormenta, e mais, como ele podia não ajudar os discípulos a tirarem a água do barco. É isso que eu acredito. Quem sabe,
ele pudesse ter uma ideia criativa de como tirar mais rápido a água do barco. Ou pelo menos era mais uma canequinha ou mais um balde para tirar a água do barco. E aí eles olham para o Senhor e dizem assim: escuta, Jesus, o Senhor não se importa que a gente está morrendo aqui? O Senhor continua dormindo aí nesse canto. Talvez uma das crises espirituais mais profundas que uma pessoa possa viver é o sentimento de que Deus não se importa. É complicado. E esse sentimento, ele acontece mais ou menos assim: Senhor, se o Senhor vê todas as coisas, e o Senhor sabe de tudo, e o Senhor pode todas as coisas, então por que o Senhor não está fazendo nada? Por que o Senhor nos despreza? Por que parece que o Senhor está dormindo no fundo do barco das tempestades da minha vida? E aí, quando a gente começa a pensar assim, nós chegamos a uma conclusão lógica: Ele não se importa, nem se estivermos morrendo. Eu duvido que haja uma pessoa aqui que em algum momento da sua vida já não sentiu isso. Senhor, por que o Senhor não respondeu essa oração? Por que não veio uma intervenção do Senhor? Por que ainda não veio a resposta? Por que o Senhor está permitindo que coisas ruins estejam acontecendo? Por que, Senhor? Por quê? Onde o Senhor está? Quando a gente lê alguns salmos do Velho Testamento, há uma luta dentro da alma, não é? E um dos salmos diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que desfaleces em mim? E aí ele vai dizer assim: as pessoas que estão ao meu lado perguntam, onde está o teu Deus? Mas lá dentro ele está perguntando, onde está o Senhor? Eu acho que essa é uma das grandes lutas que todo ser humano tem na sua relação da fé. E o que a gente precisa aprender, que esse texto nos dá base para entender, e que a gente precisa desafiar a nossa alma, é que mesmo que a nossa alma esteja fazendo perguntas como posso confiar se as intenções do meu Senhor me parecem duvidosas? Como posso confiar no seu amor se eu estou vivendo tudo isso? Se Ele me ama, como é que Ele está permitindo isso? Onde está a sua fidelidade? E se você estivesse naquele barquinho, você diria assim: foi Ele que mandou a gente atravessar esse lago agora. Mas apesar de todas essas perguntas, eu quero afirmar a você, através desse texto e de outros da palavra de Deus, que Jesus se importa muito mais com você do que você pode imaginar. Ele se importa muito mais do que você pode imaginar. Naquele momento, aqueles discípulos não tinham toda a dimensão de quem era Jesus. Eles não tinham toda a dimensão do poder de Jesus. Eles não tinham toda a dimensão que anos para frente vai acontecer na vida daqueles discípulos, de discernirem quem é Jesus de fato. Mas nós podemos ter, através da Bíblia, essa dimensão. Jesus se importa tanto e tanto, tanto com você, que um dia, numa reunião celeste, entre Pai, Filho e Espírito Santo, olhando para a humanidade, e olhando para você e para mim, eles disseram assim: eles estão perdidos, não tem esperança, não tem salvação. E sabe, os três decidiram formar e firmar um pacto,
que nem os anjos do céu sabiam como. Nós vamos salvar esses nossos filhinhos que estão perdidos. E aí, esse Deus que se importa, decidiu fazer algo extraordinário. Ele se esvaziou da sua glória, diz a Bíblia, porque o infinito não cabe no finito, e Deus é infinito. Ele teve que se esvaziar da sua glória, diz o livro de Filipenses, capítulo 2, para caber na forma humana. Ele abandonou a tecnologia do céu, a capacidade da onipresença para caber na forma humana, e Jesus vai ter um corpo por toda a eternidade, porque Ele se importa comigo e com você. E mais, no plano secreto, que era um mistério eterno, diz a palavra de Deus, lá no livro de Efésios, capítulo 3, vai falar que esse era o grande mistério do céu, que nem os anjos sabiam. Eles decidiram que parte da divindade, o Filho, tomaria o nosso lugar na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E se o salário do pecado é a morte, então alguém tinha que pagar a pena, e Ele tomou o nosso lugar, o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário, e morreu na cruz do Calvário, fisicamente, cravado lá, porque Ele se importa. E a palavra de Deus diz que a morte é uma morte não apenas física, mas é também espiritual, e que quando a gente morre, a gente vai ou para o céu ou para o inferno. E a Bíblia vai dizer para a gente que Jesus desceu ao Hades, ao lugar dos mortos sem esperança, porque Ele se importa. E Ele ficou 3 dias lá, e diz a Bíblia que Ele ali anunciou aquilo que Deus faria, salvação. E aí então Ele ressuscita dentre os mortos, porque Ele se importa, e traz nas suas mãos a chave da morte e do inferno, para que todo aquele que crê no Senhor Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não precisaria fazer mais nada para dizer para a gente que Ele se importa. Só aquilo que Ele já fez, já era mais do que suficiente. Mas apesar disso, Ele continua fazendo mais ainda. Mas a gente continua a perguntar, se Ele se importa, por que às vezes Ele continua em silêncio? E um dos textos que me ajudaram a responder essa pergunta foi Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, onde a Bíblia diz assim: Ele os deixou passar fome, e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, disse Jesus. Deus usa os tempos de fome, os tempos de luta e sofrimento, para que a gente possa entender a grandeza do seu poder, a dimensão da vida, na perspectiva dEle, a fonte da graça e da salvação. Se talvez eles não tivessem sentido fome, não comeriam o maná. É interessante porque maná era um milagre diário de Deus, milagre diário. Eles estavam no deserto, não dava para plantar, não dava para colher, não dava para ter trigo para fazer pão, não tinha nem mandioca, não tinha jeito. Eles levaram algum suprimento que eles trouxeram do Egito, mas o suprimento acabou.
E aí, precisavam de um milagre. Mas o milagre não veio imediatamente, porque eu acho que se tivesse vindo imediatamente, não teriam comido o maná. Porque em alguns textos diz assim, que o maná era um pão vil. Algumas pessoas chamavam o maná o milagre de um pão vil. Você imagina um negócio meio melequento, tá? Meio gosmento, que ninguém consegue descrever o sabor, cujo nome maná quer dizer, o que é isso? Que troço é esse? Tá? E que Deus diz assim, colhe, guarda e come durante o dia, mas não guarda para o dia seguinte, porque se você guardar para o dia seguinte, embolora, e fica fedido. E come esse negócio. Maná. Maná. Então Deus diz assim, fica com fome. Aí quando cair a maná, aleluia, maná caiu. Porque às vezes a gente não tem a dimensão da grandeza, do poder, da graça. E a gente só está olhando para as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Quando Jesus, e quando o Velho Testamento diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, Ele está dizendo para a gente, que nem só das coisas que nós imaginamos ser importantes para a nossa vida hoje, a nossa vida tem significado. Há coisas maiores, há dimensões outras que Deus quer nos ensinar. E às vezes esse tempo de espera é na verdade o tempo de preparar a nossa alma para a gente abraçar com fé e sentir o sabor do milagre que Deus está fazendo. O que a gente vai aprender em toda a Bíblia é que nós podemos confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando nós não vemos nem ouvimos o que Ele está fazendo. Porque é no meio das batalhas da vida que a gente vai aprender a viver de fato a fé. Pois apesar de todos os nossos sentimentos, desconfiança, medo, uma fé tão pequena, Deus, Jesus, se levanta para tocar as nossas vidas. É interessante que quando os discípulos clamaram, e eu acho que eles clamaram para Jesus jogar a água fora do barquinho, Jesus se levanta e diz, por que vocês estão com medo? Por que vocês ainda não têm fé? Ou numa outra versão diz assim, por que vocês são homens de pouca fé? Numa outra versão diz assim, vocês ainda não têm fé? Perguntando. Mas apesar disso, e aí eu acho tremendo porque Jesus se importa, apesar dos discípulos não conhecerem a dimensão do poder de Jesus, apesar deles não crerem que Jesus poderia fazer um milagre, Jesus se levanta, toma o controle e faz o extraordinário. Se isso não é ser confiável, eu não sei o que é. A Bíblia diz que você é fiel no pouco, mas Deus é fiel no muito. Ele vai se revelar. Talvez você esteja vivendo uma daquelas situações onde o seu coração é um caldeirão de sentimentos controvertidos, medo, desesperança, e você está vivendo uma fé muito pequena. Mas mesmo assim o Senhor está se levantando na tua vida, para derramar às vezes maná, que não é aquilo que você estava imaginando, porque eles estavam esperando que iam chegar imediatamente na terra que mana leite e mel, ela estava lá adiante, levariam 2 anos para chegar lá, e em 2 anos chegaram, mas durante aqueles 2 anos Deus estava preparando aquela nação, e quando chegaram lá, perderam a bênção, porque não estavam preparados. Mas mesmo assim,
o Senhor continua mandando maná, fazendo a água brotar da rocha, porque Ele é fiel e Ele se importa. Até quando a gente não tem fé. Foi isso que Daniel sentiu. Ele estava orando para entender as revelações do Senhor, coisas que abateram o seu espírito, diz a Bíblia, e ele tem a visão de Jesus glorificado. E quando ele vê a grandeza do Senhor, que um dia iria se encarnar, ele cai por terra apavorado, quando recebe o toque do Senhor sobre ele, e as seguintes palavras: Daniel, não temas, homem muito amado do Senhor. Sabe, queridos, às vezes a gente está no meio dessa batalha toda, a gente não conhece a dimensão do poder de Deus, a nossa fé é pequenininha, a gente está perguntando se Deus se importa, e tudo isso já aconteceu, e Ele poderia dizer: você é doido, rapaz, não entendeu nada ainda do que eu já fiz. Mas Ele se levanta, coloca a mão sobre a tua cabeça, sobre o teu ombro, porque você é filho amado, e diz assim: não tenha medo, você é meu filhinho ou minha filhinha amada. E aí a gente sente o toque do Senhor. Quantas vezes eu já fui orar assim, desse jeitinho dos discípulos: pecador eu sou. E quantas vezes eu fui lá e recebi esse toque de Deus: não tenha medo, você é meu filhinho amado. Quem sabe você está prostrado no chão hoje, e hoje o Senhor quer tocar você, e lhe falar: homem, mulher muito amada do Senhor, muito amado do Senhor, pode se levantar. Hoje o Senhor quer deixar as marcas do amor dEle no seu coração, e lhe dar a certeza do seu caráter. Ele se importa e é fiel. Não importa o que o seu coração esteja a gritar, Jesus ama você e Ele é fiel, e Ele se importa muito mais do que você pode perceber ou imaginar. Eu me lembro de uma história que li num livro muitos anos atrás, de um rapaz que tinha problemas com o seu pai. O seu pai era um engenheiro, um homem muito calado, muito circunspecto, e esse menino tinha dificuldades no relacionamento com o pai. Ele não entendia o pai, e na verdade ele achava que o pai não o amava muito. Até que um dia, quando ele tinha por volta de 18 anos de idade, ele começa a mexer numas caixas velhas da garagem da sua casa. E começa a ver uns papéis que estavam na caixa. Eram várias caixas de papéis. Aquele menino foi vítima da talidomida, um remédio que nos anos 50, 60 criou uma série de problemas. Muitas mulheres tiveram filhos que nasceram sem membros inferiores ou superiores. E aquele menino, vítima da talidomida, tinha nascido sem uma perna, tinha só um toquinho. E aquele pai, que era na época engenheiro da NASA, e a NASA estava preparando a primeira viagem para a Lua, ele deixa a NASA para trabalhar como técnico numa fábrica de próteses. E aquele menino começa a revirar aquelas caixas e descobre os desenhos e os projetos das próteses que o pai tinha feito para ele desde nenê. E quando ele começa a olhar as datas, as histórias, os textos que estavam ali, o que tinha funcionado, o que não tinha funcionado, até a última prótese que ele estava usando, ele começa a chorar e descobrir: meu pai me ama. Queridos, não existem só caixas de projetos da graça de Deus para você. Tem uma história de salvação que vem antes da fundação do mundo, só para você. Então, não importa quais sejam os clamores da sua alma, lembra, você pode confiar, porque o seu clamor
sempre o fará se levantar para revelar o seu poder. Por isso, uma das grandes lições da fé é que podemos, devemos, precisamos desesperadamente clamar ao Senhor de nossas vidas para que intervenha a nosso favor. Pois por mais experientes que sejamos, sempre seremos, em algumas circunstâncias tempestivas, homens e mulheres de pequena fé. Você está com medo? Clama. Porque Jesus se importa muito mais do que você imagina por você. A segunda coisa que eu queria dividir com você hoje, agora nesse sermão, é que nós não temos dimensão da grandeza do poder de Deus. Versos 39, 40 e 41 vão dizer assim: e então ele se levantou e falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. E o vento parou e tudo ficou calmo. E aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Eu quero dizer para você que eu e você nunca teremos nesta vida a dimensão exata da grandeza e do poder de Deus. Você pode imaginar a cena, os discípulos desesperados despertam Jesus, esperando que ele fosse usar algum instrumento para jogar a água fora do barquinho, e ele, de modo surpreendente, olha para o vento, olha para o mar, e diz naquela voz de repreensão: silêncio. E de repente o vento e o mar param. Para tudo. Porque a palavra de Deus é poder. E foram as ordens do Todo-Poderoso que fizeram do nada o universo. Você já parou para pensar? Gênesis diz isso. Que do nada Deus criou todas as coisas com a palavra do seu poder. Faça-se isso, e as coisas aconteciam. Faça-se aquilo, e as coisas aconteciam. Intervenção do poder, da autoridade do Todo-Poderoso, de Deus. Mas agora, diante dos olhos dos discípulos, o mar cessa. E eu fico a imaginar uma onda. Eu, quando leio a Bíblia, eu gosto de ficar imaginando. Eu fico a imaginar uma onda enorme que vinha na direção do barco. Essa é da minha cabeça, não está na Bíblia, tá? Mas que vinha na direção do barco, e Jesus olha para aquela onda e diz assim: fica quieta! Ah! E a onda começa a murchar para trás assim. Você pode imaginar a cena? E todo mundo olhando assim: o que está acontecendo? A gente não tem dimensão do poder do Senhor. De repente, aquele vento forte, sibilante, batendo no rosto, sacudindo tudo, e de repente a ordem do Senhor: fica quieto. Você já viu um cachorro rosnando? Né? Ele, aí chega o dono e fala: fica quieto, senta aí. Ele, eu acho que foi assim. De repente o barco que estava subindo e descendo, ele está na calmaria, flutuando plena e serenamente. É interessante porque esses discípulos já tinham visto doentes serem curados, das mais diversas doenças. Mas agora, eles viam que alguém tinha autoridade de se impor sobre a natureza incontrolável. E aí um sentimento novo e estranho veio no coração dos seus discípulos. Mateus diz que eles foram cheios de admiração. Marcos diz que eles foram cheios de medo. Lucas usa as duas palavras, medo e admiração. E eu creio que os 12 ficaram admirados, perplexos
e cheios de temor do Senhor diante do poder de Jesus. Jesus não somente tem poder para fazer algumas curas, Ele tem autoridade sobre todo o universo. Ele é o Senhor. E é diante dessa constatação da realidade que um profundo temor do Senhor se apoderou dos corações daqueles discípulos. Antes eles temiam o mar, que era incontrolável. Agora eles temiam o Senhor, o Deus que se fez homem, que controla não somente os mares, mas todas as coisas. Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele tem o controle. É na revelação do seu poder e autoridade nas nossas vidas que nós descobrimos que temos comunhão, não com uma divindade criada pelo homem, inventada pela mente humana, mas pelo Senhor que criou e controla tudo, inclusive os fatos da minha existência. Por isso há uma grande diferença entre fé e religião. Na religião, eu crio meios para descobrir quem é Deus, mas na verdadeira fé, o verdadeiro Deus se revela do modo que Ele é a nós, e aí a gente se entrega a Ele. Na minha vida, Deus tem usado os meus momentos de crise para descobrir que eu sou só pó, e para revelar uma nova dimensão do seu poder na minha vida. Quando eu não tinha recursos, Deus me mostrou que sempre foi Ele que me sustentou. E aí alguma coisa da graça de Deus vinha. Às vezes era maná. E dizia: Senhor, esse negócio aqui está ruim. Mas era maná. Outras vezes era terra que emana leite e mel. Mas Deus nunca deixou de me sustentar. Nem que o dinheiro aparecesse no coco. Já vivi cada situação de sustento do Senhor. Quando na minha vida todas as portas se fecharam, de repente Ele abriu uma porta inesperada, só para me ensinar que Ele tem o controle. Eu nunca vou me esquecer do dia que a minha mãe teve que ser internada e eu não sabia o que fazer. E eu estava trabalhando no escritório e recebi o telefonema do diretor da escola da minha irmã. E quando ele me ligou e disse: olha, sua mãe está aqui, não está bem, você tem que vir buscá-la. E eu dizia assim: e agora, o que eu vou fazer? Eu não tenho ideia do que eu vou fazer. E parecia que todas as portas estavam fechadas. E de repente veio um sentimento no meu coração: liga para o teu tio, irmão da minha mãe. Meu tio era um professor da universidade lá em Araraquara, e aquele horário era horário de aulas. Ele tinha o consultório dele, ele tinha as empresas dele, ele nunca estaria 10h30 da manhã na casa dele. E eu fiquei pensando comigo: ligar agora para o meu tio não adianta nada. Naquele tempo a gente não tinha celular, tinha que ligar para casa. Liga. E quando eu ligo o telefone, quem atende do outro lado é meu tio. E ele falou assim: você deu sorte, esqueci a carteira, voltei para casa. Não dei sorte não. Quando todas as portas estão fechadas, Deus da misericórdia todo-poderoso abre portas inesperadas. E quando eu não sabia o que fazer, estava morrendo de medo naquela situação, Ele me deu um empurrão de ombro, falou: deixa comigo, pode deixar. Literalmente, eu estava lá olhando assim, perdido, Ele me empurrou, pegou a caneta, começou a assinar os papéis que precisavam assinar. Na minha vida, nos momentos mais críticos, eu vi e conheci a grandeza do poder desse Deus que nos ama. Quando a minha alma entrou em profunda angústia, e eu achava que não tinha jeito, e não foi uma vez só que isso aconteceu,
Ele me tocou só para dizer que nunca eu estive sozinho. E algumas vezes na minha vida, Deus me deu alguns desafios que pareciam impossíveis. E eu olhava e dizia assim: Senhor, tenha misericórdia, esse negócio é muito complicado. E aí Ele foi na minha frente só para me ensinar que não há impossível nenhum para Deus. Há alguma coisa impossível para Deus? Pergunta o anjo a Maria. Nada é impossível ao Senhor. E eu podia lembrar de muitas outras coisas. Quantas vezes Ele usou as minhas crises para me ensinar que Ele tem um plano para a minha vida, que nem sempre é igual ao meu plano, mas que em todo o tempo Ele continua no controle, que nada nem ninguém pode me separar do seu amor. E aí eu quero ler para você Romanos, capítulo 8. Olha que versículos incríveis são esses. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Queridos, quem está escrevendo isso era um homem que tinha enfrentado todas essas coisas: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada, a morte. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, e olha que coisa tremenda, nem a morte, nem quando o seu coração parar de bater, nem a morte, nem a vida, nem as circunstâncias mais diversas da vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem coisas que estão acontecendo hoje, nem coisas que vão acontecer no futuro, nem potestades, demônios poderosos, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. São nestas situações de crise que eu tenho sido levado a uma nova dimensão, a perceber que a nossa vida é mais do que vemos, mais do que sentimos, imaginamos ou projetamos. Ela é mais do que entendemos por existência. Por isso, nenhum sofrimento, nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus. O que Paulo estava a nos ensinar é que Jesus ensinou também aos seus discípulos, é que de alguma forma Ele manifestará o seu amor poderoso a nosso favor. Mas o segredo é: clame ao Senhor, se entregue ao Senhor, e Ele a seu tempo se levantará e revelará outra vez a grandeza do seu poder amoroso por nós. E alcançaremos uma nova dimensão da sua autoridade, amor, fidelidade, quando Ele diz sim ou quando Ele diz não. E se Deus te disser não hoje? Nem por isso você vai estar separado do amor dEle. Alguma vez, seu pai já disse não para você? E quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão aqui. Tem vários. Já disse não para o teu filho? Agora, quando você diz não, você não ama o seu filho? Porque às vezes aquele não é a expressão do amor. Agora, quando pode dizer sim, a gente não diz sim com alegria? Nada pode nos separar do amor de Deus, nem o sim, nem o não dele.
nem a vida, nem a morte, nem uma enfermidade, nem uma luta, nem um sofrimento, porque aquilo que Ele já fez por nós é mais do que suficiente. Mas apesar disso, Ele se levanta nos barquinhos da nossa vida. Algumas vezes Ele diz: fica quieto, e tudo cessa. Outras vezes Ele só manda o maná. Mas em todas essas coisas Ele revela que Ele é o Senhor, que nós podemos depender dEle. Eu quero terminar esse momento de meditação, já gastei o tempo todo, nem percebi que o tempo da ceia quase já foi. Estou atrasado aqui. Tem um negócio aqui que fica vermelho, tá? E está dizendo que eu já passei 16 minutos do meu tempo. Mas eu não posso terminar esse sermão sem conversar com você uma coisa. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Eu creio num Deus de milagres. Eu creio que Ele pode se levantar hoje e falar: sossegue aí, acabou. Mas o que Ele pede de nós é mais do que isso. O apóstolo Pedro, que vai ver esse milagre um dia, vai morrer crucificado de ponta cabeça. O apóstolo Paulo, que falou essas coisas, a espada vai matá-lo. Mas o que esse texto está me dizendo é que nem estas coisas poderiam separar Paulo e Pedro do amor de Deus, porque eles estavam em outra dimensão. Eles sabiam que nada nem ninguém poderia separá-los do propósito eterno que Deus tem. Algumas vezes Deus vai intervir poderosamente na nossa vida, e pode ter certeza, Ele é poderoso para fazer mais do que você imagina, e eu creio em todas as manifestações do Deus vivo. Elas não cessaram, elas são poderosas hoje. Mas a fé que aqueles discípulos precisavam aprender era um salto. Senhor, eu confio em Ti, e eu estou na palma da Tua mão. O Senhor pode me conduzir do jeito que o Senhor quiser, porque eu vivo para a Tua glória. E sabe, queridos, saltar na mão do Todo-Poderoso é confiar, que Ele está no controle, que Ele não erra, que se precisar esperar um pouquinho para chegar o maná, aleluia, e se Ele trocar o maná pela terra que mana leite e mel, aleluia, ou se Ele fizer qualquer outra coisa, aleluia, porque Ele é o Senhor da minha vida e Ele me ama. Eu estou com o Senhor e não abro. Está entendendo? É uma entrega incondicional. Às vezes a gente faz algumas promessas, assim, meio assim, né? Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Como se a gente pudesse comprar Deus, fazer negócio com Ele. Senhor, está feito, hein? Está acertado. Deus, na sua misericórdia, até nos responde, porque Ele se levanta. Mas a verdadeira fé é quando Ele diz assim: Senhor, eu estou nas Tuas mãos, porque não tem lugar mais seguro no céu, na terra, em qualquer dimensão desse universo, do que na palma das mãos do Todo-Poderoso. E aí a gente se entrega, e a gente entrega as coisas da nossa alma, e a gente entrega as dores do nosso coração, e a gente entrega os nossos negócios, a gente entrega a nossa família, a gente entrega tudo, porque a gente vai estar na palma da mão do Senhor, e aí a gente passa a ser guiado pelo Senhor. Eu acho interessante a história do Velho Testamento, porque ela revela exatamente isso. Eu fico imaginando as pessoas perguntando para Moisés: Moisés, para onde a gente vai agora? Ele diz assim: eu estou esperando a nuvem se movimentar. Como assim? Deus me disse para seguir aquela nuvem.
Se ela para, eu paro. Se ela anda, eu ando. E eu fico imaginando os generais dele, os estrategistas dele. Esse cara é louco. A gente está seguindo um doido. Como é que ele pode seguir a nuvem? Mas todo dia de manhã, quando ele entrava naquela tenda, a tenda do encontro, a tenda da revelação, todo mundo botava a boca no pó, porque o poder de Deus se derramava sobre aquela tenda de maneira visível, que ninguém aguentava ficar de pé. E quando ele estava lá na montanha e recebeu as tábuas da lei, a glória do Senhor brilhava no seu rosto. Mas Deus disse não para ele. Ele diz: vem cá, Moisés, você vai subir aqui nessa montanha e vai olhar todo o resto que eu vou dar para esse Israel. E eu fico imaginando ele dizer: Senhor, cheguei até aqui, dá a bênção de eu poder terminar o que eu comecei. Ele disse: não, agora é Josué. E ele sobe aquela montanha, porque ele conhecia o Senhor da sua vida, e ele o amava quando ele dizia sim, e quando ele dizia não. Nessa noite, antes da gente partilhar do pão e do vinho, eu tenho que fazer essa pergunta para você. Você está disposto a hoje entregar tudo, tua vida nas mãos do Senhor? Sem restrição, porque Ele é o Senhor. Sabe quem perde quando a gente não entrega? É a gente mesmo, porque Ele é o Senhor, porque não há lugar mais seguro na face da terra do que na palma da mão do Todo-Poderoso. E aí a gente tem que entregar os nossos medos, as nossas dores, a gente tem que entregar os nossos sonhos, e Deus não tira os sonhos, Ele muda conforme o plano que Ele tem. Ele não quer gente sem sonho, mas Ele quer com o sonho certo. Ele vai fechar portas e Ele vai abrir portas, mas as portas fechadas são uma bênção e as portas abertas também. Então, antes da gente partilhar do pão e do vinho aqui agora, eu queria convidar aqueles que hoje querem fazer uma entrega total e absoluta. E sabe, às vezes Jesus está no barco, mas Ele não está no controle. Então, se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando hoje para fazer a entrega, e hoje o dia todo Deus está me falando para falar sobre isso, você vai ficar de pé aí no teu lugar, porque eu quero orar por você. E olha, às vezes a entrega na nossa vida tem nome, a entrega na nossa vida tem endereço, a entrega na nossa vida tem história. Então você vai colocar todas essas coisas na mão do Senhor. Quem é que o Senhor está falando? Vai ficando de pé aqui, que eu quero orar por você agora. Vai ficando de pé. Você vai fazer a sua entrega agora, a sua entrega, a entrega que tem nome, que tem endereço. E você vai dizer: Senhor, incondicionalmente, eu vou me colocar na palma das tuas mãos. Incondicionalmente, eu vou me colocar na palma das tuas mãos. Se vier maná, aleluia. Se vier terra que mana leite e mel, aleluia. Então, se o Espírito de Deus está falando com você, responde e faz a entrega. A entrega, às vezes, tem que ser física. Às vezes tem uma coisa que está lá em casa, que Deus está dizendo: tira de lá. Então hoje, quando você chegar em casa, você tira. Pode tirar. Porque se Deus está falando, é o melhor para a tua vida. Às vezes essa entrega tem decisões complicadas. Às vezes você tem que romper algumas coisas que estão tão emaranhadas na tua vida, que você não tem coragem. Mas hoje, pela fé, você vai dizer: vou romper. Está rompido.
E o que vai acontecer depois de amanhã? Não sei, porque o Senhor é fiel e eu estou na palma da mão dele. Posso orar por você agora? Senhor Jesus, todo esse povo que se colocou em pé, está respondendo a tua palavra no coração deles, não é a minha palavra. E Senhor, eles estão colocando nas tuas mãos coisas, situações, pessoas, histórias, mas acima de tudo a vida, e dizendo: Senhor, sem condição alguma, eu quero declarar que Tu és o Senhor da minha vida, e eu me coloco nas Tuas mãos, para aprender a viver do Teu jeito, para fazer a Tua vontade, porque eu sei que o Senhor se importa muito mais do que eu posso entender, e eu sei que o Teu poder é infinito, e que o Senhor nos carrega uma dimensão diferente de vida. Então me ajuda a perceber essa nova dimensão, e quem sabe, Senhor, como os discípulos, eu vou ficar admirado, perplexo, sem palavras, cheio, quem sabe, de um santo temor de reverência, mas adorando e glorificando aquele que é poderoso para me salvar, para me transformar, para guiar a minha vida, para fazer do nada todas as coisas. Fica comigo, toma-me nas tuas mãos e me conduz segundo a tua vontade. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.